Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, já faz algum tempo que eu não faço vídeo, então eu resolvi vir fazer um vídeo bem rapidinho, porque é por falta de tempo mesmo, tá bem atribulado, bem complicado. Mas eu vou falar hoje sobre as leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Então tô fazendo aos poucos, vocês estão vendo que tô postando aos poucos, porque realmente tá difícil fazer, tá? Tá difícil arrumar tempo para dar a devida atenção ao vlog, tá? Mas eu vou falar sobre os 4 livros que eu consegui ler no mês de fevereiro. Eu consegui ler 4 livros, olha que bom. E aí eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura desses livros, tá? O primeiro livro que eu vou falar não tá na ordem, tá? Mas eu vou falar e vou deixar o pior pro final. Foi o livro do Dostoiévski, Noites Brancas. Eu tenho aqui o Crime e Castigo em casa, foi o primeiro, na verdade foi o primeiro livro que eu comprei do Dostoiévski, mas eu resolvi começar com este livro por ele ser bem fininho. Eu comprei esse livro na Primavera dos Livros, ano passado, eu paguei acho que 15, 16 reais nesse livro, e os livros da editora 34 a gente sabe que são caros, e aí eu comprei esse daqui e resolvi começar por esse, tá? Bom, o livro todo fala de um personagem que não tem nome, tá certo? Não aparece o nome desse personagem durante todo o livro. O único personagem, na verdade, o livro ele gira em torno de 2 personagens principais. É a Nastienka, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É Nastienka, isso mesmo. É o nome da moça com a qual o personagem principal, né, que é esse rapaz, ele se relaciona. Na verdade, os 2 são personagens principais, porque a história gira em torno deles. Então, a história conta, né, o livro conta a história desse rapaz sem nome, desse personagem sem nome. Então, as pessoas estão saindo, ele mora em São Petersburgo, desculpa. E as pessoas estão saindo dessa cidade para ir morar no interior, enfim, morar em sítios, em fazendas, e ele se sente solitário, o tempo todo solitário. E ele passeia pelas ruas da cidade, né? Não mostra ele trabalhando de maneira nenhuma. E ele passeia pelas ruas da cidade, até que em um desses passeios ele encontra essa Nastienka em uma ponte à beira de um rio, chorando. E aí acontece alguma coisa lá e eles se conhecem, né? E toda noite eles passam a conversar, todas as noites. Ela vai contando a história da vida dela, ele vai contando a história da vida dele, enfim. O livro ele é bem enigmático no começo, é um livro assim bem, sabe, você fica bem obscuro, você fica meio que sem entender, mas querendo ler para poder descobrir o que o Dostoiévski está querendo falar e está querendo contar naquela história. Você fica meio sem entender. Esse livro ele é o que mais se aproxima, né? Ele é considerado a obra que mais se aproxima do período romântico do Dostoiévski, tá? E Noites Brancas, o título é Noites Brancas porque durante o verão em Petersburgo, está escrito aqui, tá? Durante o verão em Petersburgo, o sol não se põe, o sol praticamente não se põe, então por isso essas noites brancas, e eles se encontram durante essas noites brancas. A escrita do Dostoiévski é uma escrita com muito lirismo, tá? E isso pra mim, tá? Ao primeiro olhar, vamos dizer assim, me incomodou um pouco, tá? Não em todas as partes, mas principalmente onde esse personagem começa a filosofar. E eu confesso que eu dei uma burladinha ali, porque realmente nessa parte estava muito chato, tá? Mas a gente tem que levar em consideração, como disse a Claire no vídeo dela hoje, se vocês não leram, leiam sobre livros clássicos. Se vocês não assistiram, perdão. Se vocês não assistiram, assistam sobre livros clássicos. A gente tem que situar o livro principalmente no tempo
onde, né, durante o período que o livro foi escrito. Então, muito provavelmente nessa época as pessoas escreviam com esse certo lirismo, tá? Mas eu gostei bastante. Não foi difícil entender Dostoiévski. Eu não sei se pegando Crime e Castigo eu teria um pouco mais de dificuldade à primeira vista, mas toda aquela coisa de falar Dostoiévski, não sei o que, foi interessante. Acho que foi um contato bom com a literatura dele. Hoje eu tô com uma dicção meio complicada. E provavelmente eu lerei, sim, Dostoiévski, né, Crime e Castigo, que é a sua obra maior, eu acredito. Acho que ele e os irmãos Karamazov, né, e outros, o Idiota, não sei, são as literaturas maior, né, é o que a gente conhece mais Dostoiévski por essas literaturas, tá? Mas gostei bastante e indico, sim, Noites Brancas. Outro livro que eu tive contato, outro, né, autor que eu tive contato pela primeira vez e gostei bastante, foi o Mario Benedetti, A Trégua. O meu é dessa coleçãozinha que saiu ano passado, a coleção Literatura Ibero-Americana, da Folha. E eu gostei bastante da escrita do Benedetti. Ele tem uma escrita gostosa, você quer uma escrita envolvente, você quer ler o livro porque o livro é interessante, ele te faz ser interessante. Então, assim, é uma escrita muito gostosa, muito boa mesmo, tá? Ele vai contar a história de um personagem que eu não me lembro o nome, tá bom? Foi em fevereiro, então eu não lembro, eu tenho um pouco de dificuldade com os nomes dos personagens. Mas enfim, ele trabalha em um escritório e ele está para se aposentar. Então é como se fosse quando as pessoas estão em seu leito de morte, que elas começam a analisar toda a sua vida. Ele, como está para se aposentar, ele também começa a analisar toda a sua vida. Ele é um senhor que perdeu a esposa, se eu não me engano, acho que aos 28, 29 anos, menos de 30 anos. A esposa faleceu num parto. Ele tem 3 filhos, 2 homens e uma menina. E ele fez o trabalho de pai e mãe. Desculpa pela música, tá? De pai e mãe. Então, ele não tem aquela relação muito boa com os filhos dele, né? Ele não é muito aberto, ele não tem aquela proximidade mesmo com os filhos dele, né? Os filhos não têm abertura para contar sobre o dia, enfim, eles não têm muita proximidade um ao outro. Não sei se estou sendo claro. E ele se sente muito solitário. Então a gente vê aqui, acho que a temática também da memória, que foi discutida muito no livro do Julian Barnes lá no fórum. E a memória dele vai meio que enganando ele, né? Quando ele lembra da esposa dele, será que ele lembra mesmo? Será que ela era assim? Ele às vezes se pergunta se realmente era assim, se não era, enfim. E nesse meio tempo ele conhece uma moça que recém chegou no trabalho dele e ele tem ali um envolvimento, ele começa a se apaixonar novamente e ele começa a se questionar se ele deveria se casar novamente. Enfim, ele fica com todo aquele questionamento e quando ele realmente se decide, algo acontece que eu não vou contar pra vocês. Mas o livro é muito bom, eu indico o livro e com certeza lerei outras coisas do Benedetti também. Não comprei ainda, mas muito provavelmente comprarei, sim, e lerei outras obras do Benedetti. Muito bom, tá? Outro livro que eu li também, e eu não tô com a imagem dele aqui porque o meu Kindle tá descarregado, eu li no Kindle, é A Culpa das Estrelas, do John Green, e eu gostei bastante do livro, tá? Foi um primeiro contato, esse mês foi um vídeo de primeiro contato com a obra dos autores, e eu gostei bastante. É um livro que eu tinha vontade de ler, eu tinha vontade de ler John Green, mas eu não tinha vontade de comprar o livro, gastar o dinheiro com o livro, porque eu sempre pensei que fosse um livro que eu não gostaria de ter ali na minha estante. Eu gostaria de ler, não estou desmerecendo John Green, por favor,
não entendem isso, não entendam isso, mas não é um livro que é aquele que você, quero ter um livro para reler outras vezes, e enfim. Mas eu gostei bastante do livro. Ele conta a história da Hazel e do Augustus. A Hazel, ela tem um câncer no pulmão e ela tem que ficar o tempo todo presa a um cilindro de oxigênio, né? Quando ela não está em um cilindro móvel, quando ela vai dormir, ela tem um outro cilindro. E o Augustus, aparentemente, ele tem um câncer também, mas eu não me lembro aonde. Eu sei que ele amputou metade da perna dele e ele é obrigado a fazer uso de uma perna mecânica. E, aparentemente, o câncer dele está estagnado. Eles se conhecem em um centro de apoio a pessoas que têm câncer, né, onde a mãe da Hazel pede para que ela vá para poder passar por todo esse tempo, esse momento do câncer. E aí ela conhece o Augustus lá, tá? E aí ele tem toda aquela coisa de YA, né? De romance e tal. E o que eles têm em comum é uma obra de um escritor americano que simplesmente escreveu um livro sobre uma moça com câncer também, mas que deixou esse livro inacabado, sem final. Ele saiu dos Estados Unidos e foi morar em Amsterdã e simplesmente não terminou o livro e não deu continuidade e não tem mais nenhuma obra escrita dele. Então o livro gira em torno disso. Eu gostei bastante, é um livro de YA diferente, né? Tem um romance, mas eu gostei bastante da escrita do John Green, sim, tá? Agora, a minha decepção do mês de fevereiro foi este livro aqui, Corvus, do George Dawes Green. Esse livro, gente, é muito bizarro as coisas que acontecem aqui. Ele não tem verossimilhança nenhuma, tá? A história, o livro, ele gira em torno de dois rapazes que têm uma vida horrível, o Shaw e o Romeu, e eles estão de férias, passeando por uma cidade dos Estados Unidos, e lá eles ficam sabendo que uma família, né, daquela cidadezinha ganhou na loteria, como se fosse a Mega Sena, que ganhou um prêmio absurdo. Só que aí eles planejam, né, na verdade o Shaw planeja o sequestro dessa família. Só que na verdade eles não querem o dinheiro todo, eles querem metade da fortuna. Então é muito estranho, porque um sequestrador, ele não vai querer a metade do seu dinheiro, ele vai querer tudo. É muito estranho. E acontecem coisas aqui muito bizarras. A chamada do livro aqui para vender é um livro uma chamada do Stephen King. E eu nunca li nada do Stephen King, mas todo mundo que conhece o Stephen King diz que ele é um puta de um escritor, né? No segmento dele. Então eu falei, bom, a chamada, se ele é um ótimo escritor, vai ser um bom livro. Olha, gente, eu me decepcionei muito. Foi um livro que se arrastou demais e eu só terminei de ler esse livro porque eu falei, eu preciso terminar e eu preciso saber o final dessa história, porque é um livro muito, muito ridículo. Tá? Foi um livro decepcionante, não recomendo. Eu acho que existem livros assim mais de suspense e outros livros muito melhores. A capa é muito linda, Corvus, a citação do Stephen King, que diz: quando Green não está fazendo você rir, ele está fazendo você roer as unhas até sangrar. Maravilhoso, mas infelizmente eu não gostei, tá? Então essas foram as minhas leituras de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu faço um outro vídeo com as leituras de março, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.